Fala pessoal, beleza? Então, conforme prometido no meu vídeo anterior, eu estou postando agora o meu treino de membros inferiores completo, ok? E, igual ao vídeo anterior, esse meu treino também é mais avançado. Mas nada que vocês não consigam aplicar adaptando o peso, né, a carga do exercício para o nível de condicionamento de vocês, ok? Demanda um pouquinho mais de consciência corporal, mas eu quero que vocês se atrelem ao princípio básico de postura, controle do movimento. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem postar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, ou se tiverem alguma sugestão também, ok? E se vocês forem realizar algum desses movimentos, eu quero que vocês peçam a um professor capacitado que esteja na academia para acompanhar o movimento para vocês, ok? O professor, ele não deve nunca restringir algum exercício para a pessoa. O que ele vai ter que fazer é avaliar se esse movimento é o mais adequado para você, se você não tem nenhuma lesão, ou se você não sente nenhuma dor ou desconforto, ok? E ele vai se policiar principalmente com relação à carga que você vai colocar, dependendo do seu nível de condicionamento e de consciência corporal, ok? Então espero que vocês gostem do treino, acompanhem aí e não deixem de se inscrever no canal e deem um like. Valeu pessoal, um abraço. Foi, perfeito. Então pessoal, como é um treino de membros inferiores e nesse treino vai ter agachamento, como vocês vão observar, e o levantamento terra ou deadlift, como muitas pessoas conhecem, eu estou fazendo um treino de mobilidade para soltar a musculatura e melhorar a amplitude da articulação, ok? Para eu poder executar melhor os movimentos sem criar compensações, perfeito? Então, esse primeiro movimento que vocês estão olhando, ele trabalha a mobilidade da coluna, principalmente da região lombar e do cóccix, e um pouco da posterior de coxa, perfeito? Realize uma quantidade suficiente para vocês sentirem que a musculatura está mais solta, e se vocês sentirem estalar, é normal. Esse próximo movimento continua praticamente com a mesma cadeia, tá? Só que agora é a parte torácica da coluna e além da posterior de coxa, também a mobilidade do tornozelo, ok? Alongamento da panturrilha, da posterior de coxa, mobilidade torácica, da escápula. Isso tudo vai auxiliar o movimento de vocês. E se vocês não conseguirem realizar o movimento numa amplitude tão grande, repito, vão no limite de vocês. Não forcem demais para não se machucarem. Aqui é só para soltar um pouco. Não é um trabalho, uma sessão de alongamentos. Ok? Então, o que vocês conseguirem incorporar desses movimentos, melhor. Caso tenham alguma limitação, podem fazer no banco, ok? Não precisam fazer no chão. Ok, continuando o movimento, mobilidade de tornozelo e da região do pubis, ok? Porque como a gente vai fazer um agachamento, vocês indo até o chão, ou agachando até a linha do joelho, ou abaixo da linha do joelho, vocês também forçam muito a região do pubis. Então, quanto mais ativado você tiver para realizar esse movimento, melhor você vai conseguir realizá-lo. Façam uma quantidade suficiente de movimentos, onde vocês sintam que a musculatura e as articulações estão mais soltas e relaxadas. Todos esses movimentos trabalham a mesma cadeia, ok? Posterior, região torácica, tornozelo, pubis, ok? É um combinado dos outros exercícios, ok? Um alongamento mais global, mas todos os outros são importantes vocês fazerem, principalmente nessa sequência, para que quando vocês forem realizar esse movimento que vocês estão olhando no momento, vocês consigam realizá-lo da melhor forma possível. E mesma coisa, se vocês tiverem dificuldade de fazer no chão, podem fazer com o pé na cadeira,
no caixote, ok? O importante é vocês começarem a fazer esse tipo de mobilidade. Indo para a parte final, esse já é uma mobilidade e um aquecimento mais específico para o agachamento. Percebam que os meus calcanhares não levantam do chão. Eu tento sentar bem os meus calcanhares. Vejam novamente o movimento de lado. Percebam que durante o movimento, aos poucos eu vou fazendo a mobilidade. Depois eu vou alinhando a minha coluna para conseguir contrair bem meu abdômen e estabilizar o tronco, porque quanto menos o tronco oscilar durante o agachamento, mais seguro vai ser para vocês não se machucarem. A partir desse momento, a gente já vai começar os exercícios. Vocês vão perceber que eu faço ainda mais uma liberaçãozinha da região da escápula, para eu conseguir entrar bem debaixo da barra. Percebo que meus cotovelos estão o mínimo possíveis apontados para trás. Eles estão bem embaixo da barra. Isso faz com que vocês tenham uma mobilidade boa para alinharem toda a coluna e fazerem uma força única para fazer o agachamento. Nessa sequência a seguir, vocês vão perceber que eu vou subindo o peso gradativamente para ir aquecendo até o meu peso final. Percebam que o meu quadril já fica sempre levemente posicionado para trás, e quanto mais eu desço, mais eu jogo o quadril para trás, sentando nos calcanhares. Mais uma vez, com o aumento de carga. Quanto mais carga você coloca, mais centralizado você faz o movimento. A questão é você estar preparado para essa compressão, perfeito? Então, quadril para trás, cotovelos embaixo da barra, peito estufado. Eu sento nos meus calcanhares, ok? Não levanto os calcanhares do chão. E o joelho, naturalmente, ele vai um pouco à frente. Ele não pode ir à frente a ponto de ultrapassar muito a ponta do pé e nem de levantar o calcanhar. Respiração constante, equilíbrio. Nesse outro ângulo, vocês vão perceber que os meus joelhos estão apontados para fora, seguindo a ponta do pé. Não deixem os joelhos oscilarem. Quanto mais firme e fixo vocês estiverem, melhor para a execução. Outra dica importante: o abdômen, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, ele é extremamente importante. Então, o tempo todo ele fica contraído, e quando você for sair da inércia lá debaixo do movimento do agachamento, quanto mais contraído o abdômen estiver, melhor, para vocês não oscilarem o tronco e não compensarem jogando na coluna. Concentrem, respirem fundo. Agora nós chegamos ao peso final. Percebam que eu fui diminuindo a repetição para uma margem de segurança. Esse exercício é muito perigoso. Então, não tentem ultrapassar o limite de vocês se vocês perceberem que estão fazendo alguma compensação. Perfeito? Segurança em primeiro lugar. Próximo exercício, levantamento terra. Se vocês não conseguirem realizar tudo no mesmo dia, não se preocupem, como eu falei, é um treino mais avançado. Percebam que esse não é o deadlift, o levantamento terra tradicional. Ele se chama o levantamento terra romano ou Romanian deadlift, que é onde você apenas encosta a barra no chão, ou às vezes a barra não chega nem a encostar. O deadlift é da onde você tira o peso do zero no chão. Perfeito? Então percebam, vou fazer o levantamento romano.
E agora eu vou fazer o levantamento terra, o deadlift, peso morto. Apoiei a barra no chão, ajustei a posição, saí do zero. Perceberam a diferença? Dependendo do nível de condicionamento de vocês, no levantamento terra vocês conseguem, óbvio, botar mais peso. O Romanian Deadlift é um treino mais de hipertrofia e resistência. Agora, o peso final. Como eu falei, se vocês perceberem que estão no limite de vocês, ou coloquem menos carga, ou façam menos repetição. O importante é você ter a consciência corporal. Aqui vamos para um exercício muito importante, uma dica muito importante, para posterior de coxa. Muitas pessoas no seu treinamento, até mesmo alguns professores na montagem do treino, passam muito menos exercício para a cadeia posterior, para a posterior de coxa, e esse movimento é muito importante, pois ele é o antagonista do quadríceps. Ele auxilia o movimento multiarticular de agachamentos, levantamentos terras e leg press horizontal ou inclinado. Então não negligenciem esse músculo, ele estabiliza todo o seu membro inferior. Percebam que eu estou fazendo um trabalho inicial unilateral para tirar diferenças, perfeito? Porque sempre vai existir uma diferença entre um membro e o outro. E, no geral, a maioria das pessoas tem uma posterior muito mais fraca do que o quadríceps. Percebam que, durante a execução do movimento, uma perna não executa tão perfeitamente, um lado não executa tão perfeitamente quanto o outro. E outra dica, tanto na flexora em pé quanto na mesa flexora, percebam que eu não tento encostar o calcanhar ou o suporte em mim, no meu glúteo ou na minha posterior. Porque quanto mais eu tento dobrar, mais eu acabo forçando a coluna. E o que eu quero é que vocês deixem a coluna bem apoiada, o abdômen bem apoiado no suporte. Percebam o que eu fiz com o meu quadril no início do movimento. Eu empurrei o banco com o meu quadril para eu não jogar meu glúteo lá em cima. Então, quanto menos eu conseguir fazer essa compensação na coluna, mais seguro é e mais a posterior você está ativando. E para finalizarmos, depois de um trabalho mais equilibrado entre multiarticulares de agachamento e terra, fizemos a posterior de coxa e vamos finalizar agora no leg press, ok? Pois ele é um movimento também muito importante. Ele auxilia bastante movimentos para o agachamento, principalmente, perfeito? Ele é um pouco mais fácil de ser realizado, como vocês já devem saber, devido ao apoio da coluna. Então vocês conseguem imprimir mais força e conseguem colocar uma carga maior. Esse movimento auxilia bastante, principalmente ao agachamento. Mais uma vez, como ele é um princípio de agachamento, não deixem os joelhos oscilarem para dentro. Deixem o joelho sempre acompanhando a ponta do pé. Perfeito? E não estou dobrando muito os meus joelhos para não desestabilizar minha coluna. E, como não deve faltar no treino de membros inferiores, a panturrilha, tá? É um reforço também para o calcanhar, para vocês terem uma base mais estável. Então todos os movimentos auxiliam para o agachamento, para o levantamento terra. Todos eles trabalham em sinergia. Então, quanto mais você treinar todo o membro inferior, melhor vai ser para você conseguir fazer movimentos multiarticulares. Como eu falei, o mais importante é vocês começarem. Adaptem a carga ao seu nível de condicionamento
Vejam se vocês não têm nenhuma restrição de movimento para colocar uma barra de agachamento nas costas, devido à compressão da coluna. Treinem bastante mobilidade. Existe uma progressão para maior segurança. Fala pessoal, me desculpem a mudança de cenário, mas é que eu estou saindo agora para dar uma aula, mas é só para um recado final. Segurança em primeiro lugar, sempre, ok? Não deixem de treinar, mas sempre na medida da segurança de cada um de vocês. Caso vocês sintam alguma coisa, procurem um profissional, ok? Mas não deixem de treinar. É muito importante. Então vamos em frente. O ano está apenas começando, hein? Um abraço.